Grêmio não só venceu na estreia, ele dominou, mostrou a identidade, integrou a base, teve liderança em campo e ainda resolveu um problema fora dele. Goleada foi só o começo. Pelo menos essa é a expectativa dos gremistas. E eu conto tudo o que aconteceu nas últimas horas depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas, porque esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Mas eu quero aqui falar sobre a vitória do Grêmio, 4-0 na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Gols de Amuso, Wagner Leonardo, Roger e Arthur. Partida que foi disputada lá em Santa Cruz do Sul. E o início da temporada do Grêmio demonstrou intensidade, mostrou oscilação, normal, ritmo de pré-temporada realmente, né? Mas mostrou controle, mostrou participação coletiva. E isso tudo foi valorizado pelo grupo, pelo treinador depois do jogo. A goleada abre espaço para entender o que esse jogo representa no projeto. E passa muito pela utilização dos garotos, das categorias de base. Eu acho que essa foi a principal pauta depois da vitória do Grêmio na estreia do Gauchão, tá? Principalmente porque os garotos tiveram boas atuações. O Thiaguinho foi um dos melhores em campo, o Roger foi o maior destaque. E o Thiaguinho, pegando especificamente esse personagem, que você tem uma expectativa muito alta para o decorrer de 2026, ele deu entrevista na saída de campo e destacou algumas coisas que são importantes, né? Ele deu um discurso muito alinhado ao trabalho, ao processo, à continuidade, agradecendo ao técnico Luiz Castro pela oportunidade, ele que atuou cerca de 60 minutos ao lado do Arthur. Disse que o Arthur é uma das suas referências, né? Que ele é um fenômeno, que é um jogador de outro patamar. E dentro de campo, a gente viu em vários momentos o Arthur conversando com o Thiaguinho. Não se sabe ainda o quanto a dupla Arthur e Thiaguinho terá uma continuidade na temporada de 2026. Ainda não é possível dizer, o Luiz Castro está fazendo as suas experiências, mas nós vimos no Thiaguinho uma idolatria ao Arthur e vimos uma composição de meio campo que deu uma resposta muito interessante e a avaliação do treinador foi basicamente essa na sua entrevista coletiva. A juventude integrada num ambiente saudável também foi destacado pelo Thiaguinho na entrevista que deu para a televisão depois do jogo, mas tudo com muita calma, tudo numa tentativa de se buscar a naturalidade e a normalização do que está acontecendo, porque o Grêmio está em pré-temporada. Então não é porque goleou que está tudo certo, né? E não seria porque perdeu que estaria tudo errado, mas ganhou. E a cara de quem ganha não é a cara de quem perde. Isso conecta diretamente com a fala de uma das principais lideranças do vestiário após o jogo, e eu quero puxar aqui o Arthur. O Arthur hoje é uma referência dentro desse vestiário do Grêmio, uma referência para vários jogadores, como falei, o Thiaguinho é fã, né? Mas o Arthur dentro de campo ele também tem se colocado nessa maneira, dessa forma, e o Luiz Castro tem valorizado muito a postura do Arthur. Segundo ele, o jogo hoje está muito focado no coletivo, e é preciso, por isso mesmo, valorizar todo o grupo, quem começou, quem saiu, quem entrou. A mensagem ela é muito clara sobre a profundidade do elenco dada pelo Arthur. Ele disse depois do jogo o seguinte, olha, lá dentro tem uma coisa muito certa, que é, cansou? Sai, tem outro para entrar. E essa precisa ser a mentalidade, ainda mais no Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo do ano, retomada de ritmo, o campo foi um dificultador, confirmado pelo próprio jogador, mas a avaliação ela é positiva pela assimilação das ideias. O que foi trabalhado, o que foi discutido, mesmo que não tenha sido implementado de uma maneira 100% exata, foi implementado, o que já é um passo importante. É preciso ter controle emocional, principalmente porque grandes jogos vêm pela frente, e isso se adquire dentro de uma plataforma tática, é a ideia que se tem hoje dentro do vestiário e os jogadores estão discutindo muito sobre isso. O discurso em campo encontra agora o respaldo total no discurso do treinador. O Luiz Castro deu entrevista coletiva depois da partida falando sobre as questões do campo, o que ele viu. E ele valorizou muito os números, tá? Por exemplo, foram 623 passes, sendo que 93% foram certos. Um campo em mau estado, nem favoreceria esse jogo de toques, mas isso, para o Luiz Castro,
fala muito sobre uma equipe bem treinada, uma equipe que está entendendo e executando o contexto dos trabalhos, mesmo que esteja no início, mesmo que haja dificuldades naturais de compreensão daquilo que está sendo trabalhado, porque é tudo muito no início, os caras estão tentando fazer e estão executando já com algum tipo de qualidade. É também, para o Luiz Castro, o jogo contra o Avenida, a oportunidade de assimilar ainda mais a sua ideia de jogo junto aos jogadores. Mesmo com tempos diferentes, distintos, ele viu tranquilidade nos dois tempos, nas equipes que ele conseguiu escalar, e eu falo nas equipes porque, como houve muitas substituições, basicamente tivemos ali dois times jogando, né? Claro que com várias repetições, mas dois times diferentes, certamente, e até em posturas diferentes. O Luiz Castro sai de Santa Cruz bastante satisfeito com o que viu. Ele falou sobre o mercado de transferências, está ansioso para receber o TT e o enamorado, mas deixou muito claro que serão jogadores que vão ser integrados, que o foco está no trabalho deste elenco aqui, que ele está muito satisfeito com o comportamento dos jogadores e que hoje é fundamental não perder ninguém. Valorizou demais as categorias de base do Grêmio, diz que qualidade não tem idade e que por isso escalou o Thiaguinho e escalou o Roger, porque ele acredita em jogador bom, ele não acredita em jogador experiente ou jogador jovem, ele acredita em jogador, independente da idade. E os jovens sempre vão jogar quando estiverem prontos e mostrarem que podem, independente da idade, é um recado que dá o novo técnico gremista. O controle não é só técnico, também é institucional. E eu falo isso porque nas últimas horas nós tivemos a boa notícia referente ao Camilo. A FIFA acabou negando, rejeitando o pedido do Grozny, que solicitava uma punição ao Grêmio e automaticamente um pagamento de uma multa para a ex-equipe do Camilo. Camilo agora já está até emprestado para a Chapecoense, mas esse processo circulava na FIFA e o Grêmio poderia ser punido, poderia ser obrigado a pagar alguma coisa para o antigo clube do Camilo. Só que o entendimento da FIFA é que o Camilo rescindiu o contrato e depois acertou com o Grêmio, que o Grêmio não aliciou o Camilo para fazer a rescisão. O Grozny já comunicou que não vai dar continuidade, que não vai tentar recorrer e esse processo está oficialmente encerrado. Que bom, o Grêmio economiza uma grana, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.